Olá, eu sou a Leila, sou arquiteta urbanista, me formei na Faculdade Assis Gurgas, em Cascavel. Eu trabalho com arquitetura de projetos mesmo e sistemas, a gente está adaptando os nossos trabalhos com sistemas de tratamento e abastecimento que tenham eficiência. O escritório, ele mudou de nome e está usando esse nome Nós Arquitetura Consciente porque a gente quer desenvolver arquiteturas que sejam mais conscientes, desenvolver a consciência em relação à responsabilidade planetária das pessoas, através do viés da arquitetura em si. Então, quando uma pessoa nos procura, a gente faz essa orientação em relação ao projeto e em relação aos impactos que essa casa, essa construção, durante todo o tempo de vida útil dessa casa, ele vai causar, né? Porque estamos todos no mesmo planeta. Então, a ideia é desenvolver essa consciência em relação ao morar, né? O nosso escritório trabalha também com projetos comerciais, mas o nosso foco mesmo é na habitação. Então, projetar residências que tenham esse olhar para a sustentabilidade em si, consciente do quanto aquela pessoa consegue estar bancando essa sustentabilidade dentro do bolso dela e com as ações que ela vai conseguir bancar, né? Olhando para essa arquitetura mais consciente, a gente traz elementos que são fundamentais para a casa. Desde os materiais que essa casa vai ser construída, né, aproveitando essa questão tanto dos ventos, da orientação solar, quanto dos abastecimentos. Então, por exemplo, dentro desse projeto, a gente oferece sistemas, por exemplo, de captação de água das chuvas, que são cisternas de modelos variados, né, e que essa água vai voltar para casa, então essa captação vai voltar para casa e a pessoa vai poder usar para limpeza, usar para lavar calçadas, para calçado, para o carro, para molhar a horta. A gente também olha para essa questão dos jardins funcionais. Então, os jardins eles fazem parte, eles vão estar trabalhando inclusive no tratamento dos efluentes da água, né? Aqui o exemplo do biodigestor também entra dentro desses serviços relacionados ao tratamento. Então, a gente olha também para os tipos de cobertura, né? A gente tem alguns projetos já assinados que a gente trabalhou com coberturas verdes, então aumentando aí a área verde da construção, né? E aí olhando então para os materiais, né, para a parte dos materiais que vão ser empregados na casa, a gente também olha para essa questão da consciência, entendeu? E tentar utilizar os materiais que estão mais próximos a nós, então não pensar no material que está lá do outro lado do mundo, né? E dentro dessas buscas por materiais, a gente também experimenta a questão da bioconstrução, né? Usando o solo local, usando materiais locais, usando bambu, usando madeira de demolição ou então de entulho mesmo, né? Reutilizando isso nas construções, na estrutura das construções. O escritório, né, inclusive a sede, né, do escritório, ela é toda bioconstruída. Então lá a gente tem várias técnicas de bioconstrução, a gente construiu com fardo de palha, construiu com taipa de mão, né? A gente tem vários experimentos lá no escritório que fazem essa nossa nova transição para esse jeitão diferente de estar trabalhando, né, a arquitetura, olhando para a arquitetura com um olhar mais consciente, um olhar mais ecológico. Hoje a gente está aqui no Portão do Cuim, Missal, no município de Missal. Estamos desenvolvendo a construção de um biodigestor para tratamento dos efluentes da casa do Jair Bogler. Então, o esquema do biodigestor, aqui a gente tem um esquema, uma representação esquemática do que a gente tem implantado ali no local. Primeiro a gente vai trazer todos os resíduos, nesse caso, né, nessa casa a gente está usando os efluentes da cozinha, né, o esgoto da cozinha, o esgoto dos banheiros. Esse esgoto ele vai chegar nessa caixa de inspeção, né, a caixa de entrada, e vai estar entrando então na caixa biodigestora, né, que é o grande estômago, digamos assim, do nosso sistema. Aqui dentro dessa caixa biodigestora vai acontecer a decomposição das fezes e de todos os resíduos que vão estar entrando aqui, inclusive os resíduos de cozinha. A gente orienta os clientes, inclusive, né, aqui o Jair, ele está orientado a também liquidificar as cascas de batata, mandioca, desses alimentos que ele vai estar processando na cozinha,
liquidificar ela com água e tá jogando também no ralo, porque isso é matéria, alimento para o nosso biodigestor. A gente tem que lembrar que o biodigestor ele é um elemento vivo, então a gente tem que ter cuidado com esse estômago aqui, né? Então, quando alimentos bons aqui, né, no caso cascas de alimentos que geralmente causam fermentação no nosso estômago, eles são alimentos que vão causar fermentação e vão produzir biogás aqui para a nossa caixa de biodigestor. Então, o efluente ele vai encher essa parte da câmara, depois ele vai extravasar e vai vir para a segunda parte da câmara para completar o seu processo de aproveitamento de fermentação o máximo possível. E nessa câmara aqui em cima, nessa cúpula, vão se acumular então os gases. Né? Os gases eles são mais leves que a água, que o efluente, ele vai subir aqui, né, e vai ficar acumulado aqui na cúpula. Depois o efluente excedente, quando ele chega num determinado nível, ele vai estar indo para a caixa de compensação aqui, que é uma zona de raízes. Esse efluente que sair da caixa biodigestora, ele já vai estar em condições de ser liberado para o meio ambiente, porém ele tem uma carga nutricional muito alta. E aí essas plantas que estão aqui na zona de raízes, essas plantas elas vão fazer o processo de limpeza, né? Elas vão consumir o excesso de nutrientes que está nesse efluente aqui, né? Que é um efluente bem fertilizado. Essas plantas então vão fazer essa fitorremediação aqui, elas vão estar purificando essa água para depois a gente passar para a zona de infiltração, que é essa vala aqui com um monte de pedras.